Então, como está aí a transparência, o Papa Francisco ele tem, ao longo da pandemia, né, feito, não só nas missas, mas em algumas audiências privadas e gravadas, enfim, usando a internet, ele tem feito uma série de observações, uma série de chamados, uma série de exortações em relação a diversos aspectos da pandemia, mas tem chamado muita atenção para os aspectos ligados às pessoas, né? As questões morais, as questões éticas envolvidas, também algumas questões realmente de ordem mais psicológica. Então, a ideia desse ETV de hoje, desse encontro técnico virtual de hoje, é fazer uma leitura de algumas das falas do Papa Francisco, né? O Papa Francisco é uma grande liderança no mundo, né? Uma liderança maior católica, e o que ele fala, né, ele é uma pessoa muito sensata também, né? Então, o que eu fiz, né? A gente pegou diversas falas ao longo, depois de março para cá, e pensamos, claro, um tema ou outro, uma palavra-chave ou outra, e eu vou discorrer um pouco sobre isso numa leitura, numa perspectiva realmente mais psicológica. É claro que é uma leitura minha, tá? De Sebastião, né? Outros profissionais de psicologia podem ter outras leituras, podem discordar, isso é óbvio, né? E também, como eu disse, são algumas, né? Algumas falas. Elas não estão em ordem cronológica, estão mais por ordem de assuntos, de temas, ok? Bom, em abril ele disse, né? Os médicos, enfermeiros, enfermeiras, irmãs e padres que morreram combatendo a pandemia, morreram no fronte como soldados que deram suas vidas por amor. Depois, em outra fala, ele incluiu aí também os policiais, né? E outras pessoas que estão trabalhando. Então, depois da apresentação da fala propriamente dita, em um ou dois slides, eu apresento um slide com esses comentários meus, né? No caso aí, ele está falando de pessoas que morreram, né, por amor, né? E realmente, né, a doação quando a gente se doa, quando alguém se doa, né, para alguma coisa, alguma causa, trata-se de, e só é possível, né, essa doação quando a pessoa é muito generosa, quando é humilde, quando é altruísta, quando é empática, quando é sensível. Ou seja, é uma série de elementos aí que estão presentes, né, nesse ato de doação, né? Quando a gente fala que a pessoa é generosa, é aquela pessoa que não se coloca como centro. Mais à frente a gente vai falar do egocêntrico, né? Que é exatamente aquela pessoa que acha que é o centro do mundo. O generoso é o contrário, né? O generoso, ele tem olhos e coração para o outro. Ele reconhece o outro, ele enxerga o outro. Realmente ele não se vê como o centro do mundo. O humilde, né, é a pessoa que não se vê coberta em ouro, né? É a pessoa simples, que não se coloca em posição superior ao outro em nenhum momento, que conhece suas limitações e que lida com o outro, se relaciona com as pessoas sem arrogância, sem prepotência, sem soberba. Eu costumo dizer que é uma das virtudes, né, mais interessantes é a humildade, uma das características mais interessantes, porque, ao fim e ao cabo, né, nós somos como todos, nós temos os nossos diferenciais, enquanto pessoas, enquanto identidade, mas, na verdade, nós não somos superiores a ninguém, né? Quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, né, o tanto que a gente não sabe. O altruísta, né, o altruísmo é esse amor desinteressado ao próximo, né? É esse amor ao serviço, ao servir o outro, né? É esse estar focado no outro, procurar ajudá-lo, procurar servi-lo, né? A empatia, nós já falamos aqui em outro momento, nas outras lives, né? É quando eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu procuro ver o mundo com os olhos do outro. Eu procuro me sentir como ele se sente. Ou seja, a pessoa está passando por agruras, a pessoa, por exemplo, agora na pandemia, perdeu alguém, um ente querido. Como é que essa pessoa está se sentindo?
essa minha capacidade de me colocar no lugar do outro, procurando sentir o que ele está sentindo, isso é que é a empatia real, né? Quando eu me coloco sob o ponto de vista, sob o ponto de mirada do outro, né? Quer dizer, como é que o outro está vendo essa situação? Vendo, sentindo, como é que o outro está lidando com essa situação? É uma característica também, um traço, né, extremamente importante na nossa personalidade, dependendo da profissão nossa, digamos assim, é mais importante ainda. Mas é importantíssimo a gente como pessoa, independente da profissão que a gente tenha. E sensibilidade, né, é a capacidade que a gente deve ter, né, que as pessoas têm, que algumas pessoas têm, de sentir compaixão pela outra pessoa, né, sentir misericórdia, né, pela humanidade, pela pessoa, é ter olhos e coração doces, né, atentos a detalhes, aos elementos humanos das situações. A pessoa sensível é aquela pessoa que consegue, em uma determinada situação, enxergar os elementos humanos dela. O que está presente ali? Muitas vezes são detalhes, são alguns sentimentos que não são perceptíveis numa primeira olhada, digamos assim, mas a pessoa sensível ela tem olhos para aquilo que é, às vezes, pequeno, difícil de perceber. Enfim, né? Quem se doa por amor, quem se doa, né? Ela tem o cosmo como referência. Ao invés de ser uma autorreferência, é uma cosmorreferência, ou seja, uma referência de mundo. Né? A pessoa se coloca numa posição de enxergar o mundo, né? E tem esse mundo como referência, e não si mesmo. Né? Numa um outro momento, o Papa Francisco, ele vai falar disso mais à frente também, ele solicitou que os detentos lá de uma cidade, agora cujo nome está mais na frente, não sei se é Pádua, esqueci agora a cidade, ele solicitou que eles escrevessem para ele, né? Partilhando um pouco da vivência deles. Né? E ele colocou, né? Fiz minha morada em suas palavras, nas palavras do detento, né? E me senti acolhido em casa. Obrigado por partilhar um pedaço de sua história comigo, ele escreveu. Além do agradecimento, Francisco afirmou que a história dos detentos lembra a situação de presos em todo o mundo, ou seja, aqueles detentos, a história deles lembra a situação de outros presos. Né? Em sua mensagem, o pontífice ainda diz que Deus fala de si mesmo e nos fala dentro de uma história, nos convida a uma escuta atenta e misericordiosa. Ele conclui seu recado com um abraço forte aos encarcerados que estão em seu coração e pedindo que rezem por ele. O que a gente pode destacar disso? Né? Primeiro, é a escuta, né? Essa capacidade que o Papa tem de escutar, de se lembrar dos excluídos. Nessa oportunidade, são os detentos, mas ele, o tempo todo, mais à frente a gente vai mostrar isso, está chamando atenção para os excluídos de modo geral do mundo, para os pobres, para os miseráveis, para quem teve a sua vida agora transformada em caos e que é excluído da sociedade. Ou seja, ele tem uma lembrança, não só a lembrança, mas ele tem uma série de ações em relação aos excluídos. Né? E muito interessante, ele procura a pessoa por trás de eventuais crimes. Ou seja, não interessa para ele, nesse momento, o crime que a pessoa cometeu, mas a pessoa que está ali pagando pelos seus crimes, a pessoa que provavelmente está em sofrimento, que está em angústia. Né? Então, interessa a ele a pessoa. E ele chama a atenção, então, para o mundo dos detentos, né? Desses excluídos e de todos os outros excluídos. Né? E mostra um olhar sensível, como eu falei, esse detalhe desse olhar que consegue enxergar quem está distante fisicamente, mas que está lá atrás das grades e que também é pessoa, que também é gente. Né? Então, ele mostra esse olhar sensível, esse coração amoroso. Trabalhando essa carta, essa fala do Papa Francisco, eu me lembrei de um evento muito interessante, né, que gerou uma música do Bob Dylan, em 75, a música chama Hurricane, né, Furacão.
esse Rubin Carter foi um negro que foi preso nos Estados Unidos, acusado injustamente de um triplo assassinato. Ele permaneceu, na verdade, 19 anos preso, esse Rubin Carter, num erro realmente da justiça, num erro intencional da justiça, na verdade. Foi uma trama que fizeram lá. E em 75, quando esse Rubin Carter já estava preso há um tempo, o Bob Dylan, por que eu estou chamando a atenção disso aqui? É o olhar do artista. Claro que não é um artista comum, não é uma Regina Duarte da vida, é o Bob Dylan, né? É um artista que tem um outro olhar. Ele foi na prisão visitar esse Rubin Carter e depois, em entrevistas, o Rubin Carter fala que o Bob Dylan não perguntou nada para ele sobre crimes que ele havia cometido ou não. Se interessou por ele como pessoa, né? Ele, o Bob Dylan, quis me conhecer como pessoa, não como um culpado. Olha que interessante, esse mesmo aspecto que o Papa Francisco destaca na pessoa do detento, em 75, o Bob Dylan se preocupou com uma pessoa que estava presa, foi lá e compôs essa música, que é um manifesto assim violento, em forma de música, evidentemente, uma letra extremamente poderosa contra a injustiça, contra a segregação racial na época, contra o racismo, pedindo por igualdade, por justiça. Quem não conhece essa música, vale a pena conhecer. E agora, muito recentemente, o Drauzio Varela, que todo mundo conhece, que escreveu aquele livro Estação Carandiru, que depois virou filme, que é um livro em que ele procura destacar as pessoas dentro da prisão, na época do Carandiru. Agora, e o Drauzio é uma pessoa super respeitada, um profissional super respeitado. Agora, recentemente, ele esteve numa prisão, conversou com uma transexual, deu um abraço nessa pessoa, numa tentativa de escutar essas pessoas, né? E ele foi achincalhado nas redes sociais, ele foi... nós estamos vivendo um momento tão patético em que as pessoas não conseguem discernir, separar entre os atos e a pessoa, né? Então, você tem um ato, por exemplo, de assassinato. Claro que esse ato de assassinato é um erro, é um pecado, ele vai ser, do ponto de vista civil, ele vai ser punido, essa pessoa vai ficar presa, mas por trás de quem cometeu o assassinato tem uma pessoa. Os motivos que a levaram a isso são vários motivos. Essas pessoas, o Papa, o Bob Dylan, o Drauzio Varela, nesses momentos, eles procuram ver a pessoa por trás dos atos. Ao abraçar, por exemplo, uma pessoa, não significa que ele está perdoando aquilo que a pessoa fez, mas está reconhecendo que ali tem uma pessoa. Né? Nós, nessa sociedade patética que nós estamos vivendo, a gente fala, às vezes, dos pivetes. O menino é um pivete, né, de 3, 4 anos de idade. Esquece que, por trás desse rótulo, tem uma criança que está passando fome, que às vezes não tem pai, não tem mãe presente, não tem... Então, a gente perde de vista a pessoa por trás do rótulo. E uma pergunta é essa, né, que nós temos que nos fazer, né? E nós, que olhar temos para os excluídos? A gente se prende ao rótulo, o pobre, o preto, o pivete, né? Ou a gente procura enxergar a pessoa que está por trás ali, né, daquele rótulo? O Papa pede o fim do egocentrismo no mundo, né? O Papa Francisco, em 12/4... Opa! Oh, meu Deus. Peraí. Desculpa. Esse negócio, quando a gente erra, é um caos. Tá. Em 12/4, ele clamou, né, por solidariedade global no combate à pandemia de coronavírus e suas consequências econômicas, pedindo o relaxamento de sanções internacionais, alívio da dívida das nações pobres e o cessar-fogo em todos os conflitos, né? Ele clamou, então, por solidariedade, né? O Papa disse que agora é hora de políticos e governos evitarem o egocentrismo e tomarem ações decisivas e coordenadas para ajudar as populações a passar pela crise e, eventualmente, retomar a vida normal, né? Ele falou, nessa ocasião, inclusive, também sobre as empresas não demitirem as pessoas, né? Isso está mais à frente também aqui.
que é solidariedade, né, gente? A gente ser solidário. Ser solidário é a gente se colocar ao lado do outro, é a gente dar a mão ao outro, é a gente procurar apoiar o outro numa travessia, qualquer travessia que seja, qualquer passagem, qualquer caminho que o outro está fazendo naquele momento, né? Ser solidário é fazer-se responsável, ser responsável, tornar-se responsável pelo outro, ainda que por um breve período, né? Mas é isso que é solidariedade, né? A solidariedade implica em presença, né? Estar próximo da pessoa, implica em disponibilidade pessoal, né? Eu estar disponível para o outro, implica em amor ao próximo. O egocentrismo, por sua vez, que está lá presente também na fala do Papa, eu já falei rapidamente, é quando a pessoa, como o nome diz, egocentrismo, né? Egocêntrico, o eu como centro. É quando a pessoa realmente se vê como centro, né? Se toma como referência, como se o mundo girasse, né? Em torno de si, né? Ele vê o mundo só a partir do seu olhar, como se esse olhar dele, dessa pessoa, fosse o único olhar, né? E tudo gira em torno dele, né? É diferente de egoísmo, né? Mas o egocêntrico pode ser também egoísta. O egoísta é aquele que faz, que age só para si, né? Ele até pode enxergar o outro, mas na hora de executar, na hora de se comportar, na hora de agir, ele pensa só em si, ou pensa em si primeiramente, né? Sempre primeiro. O egocêntrico não, o egocêntrico acha que o mundo gira em torno dele mesmo, né? Aí o Papa fala também nesse momento, né, que esse momento não é um momento de indiferença, porque o mundo inteiro está sofrendo e precisa se unir para enfrentar a pandemia, né? A mensagem foi quase inteiramente dedicada aos efeitos da pandemia nas relações pessoais e internacionais. Indiferença, egocentrismo, divisão e esquecimento não são palavras que queremos ouvir nesse momento, segundo o Papa. Queremos banir essas palavras para sempre, né? E também aí depois, alguns dias depois, ele fala: o risco é que possamos ser atingidos por um vírus ainda pior, o da indiferença egoísta. Olha que sério isso, que interessante. Um vírus espalhado pelo pensamento de que a vida é melhor se for melhor para mim e que tudo ficará bem se for bom para mim, completou. Francisco, que se aventurou pela última vez em uma Roma deserta em 15 de março, para rezar em 2 santuários pelo fim da pandemia, disse que a recuperação não deve sacrificar os que ficaram para trás no altar do progresso, particularmente os pobres, ou seja, os excluídos, né? A fala dele é para os excluídos, para que não esqueçamos os excluídos. O que é indiferença, né, gente? Indiferente é aquele que não enxerga o outro, né? É aquele que passa e não olha. Eu observo muito nos sinais de trânsito aqui em Belo Horizonte, a gente para no sinal e vem pessoas pedindo esmola, ou vem pessoas vendendo bala, vendendo paçoquinha, o que quer que seja, e coloca isso no retrovisor do carro, no retrovisor não, né? No espelho lateral do carro, né? E a maioria das vezes a gente não compra, evidentemente, mas não custa a gente olhar para aquela pessoa e, às vezes, agradecer a ela, dar um tinindo, né? Porque isso é dizer que a pessoa não é indiferente a gente. Eu posso até não comprar, porque eu não vou me entupir de bala, mas eu estou enxergando aquela pessoa que está tentando vender. Aí eu observo, então, muitos motoristas, como que muitos motoristas, o olho deles nem mexe, o pescoço nem mexe. A pessoa fica imóvel, como se fosse um robô. Ou seja, quem está ali do lado não interessa, não existe. É uma invisibilidade decretada, ou seja, eu decreto a invisibilidade do outro, o que é terrível, terrível. Nós não devemos fazer isso. Nós temos uma obrigação moral de enxergarmos o outro. Né? Enxergar o outro não significa concordar com ele, não significa que eu vou ajudar, não significa que eu vou comprar, não é isso, mas é reconhecer a presença do outro, né? A existência do outro ali naquele momento.
Porque indiferente, né, é esse que enxerga, mas deixa para lá, né? Às vezes não enxerga, às vezes enxerga, mas deixa para lá. Ou finge não enxergar, como é o caso do sinal, porque é evidente que o motorista enxerga, mas ele finge que não enxerga. É alguém, né, gente, que é fechado em si mesmo, né, ou em si mesma. É como se fosse a pessoa vive somente para si, né, uma carapaça. É um indivíduo que é blindado, que se blinda emocionalmente, né? Está fechado ali numa carapaça, né? Ele não se aproxima de outras pessoas, ele não aprende, ele não aprofunda, né? O indiferente, ele tem essa característica em termos de relacionamento interpessoal. Ele não aprofunda nas relações, né? Não tem amigos, não tem pessoas mais próximas de si, né? São relações superficiais. Dessa indiferença social pode advir, né, gente, a alienação e o fanatismo. Esse indiferente, ele corre um risco seríssimo de ser um alienado, de se tornar um alienado e, portanto, fanático. A maioria dos alienados são fanáticos. A base do fanatismo é a indiferença. E a indiferença de cada um de nós pode dar poder ao outro, porque o indiferente, muitas vezes, ele se omite. Ao se omitir, ele abre uma lacuna que o outro ocupa. É o que aconteceu muito aí no Brasil, na eleição de 2018, né? O isolamento social é uma escolha preferencial do indiferente, né? Ele se isola da sociedade. Não é esse isolamento social agora, é um isolamento constante. E também a indiferença está ligada muito com a banalidade do mal. Quem cunhou essa expressão foi a Hannah Arendt, né? Que foi uma filósofa, né, judia, uma das mentes mais brilhantes aí do século XX, né? E ela, no livro Eichmann, em Jerusalém, ela chama muita atenção, ela assistiu o julgamento do Eichmann lá em Jerusalém, e ela depois escreveu o livro, e ela chegou à conclusão de que o mal ele se tornou banal na Alemanha, né? Então, ela diz que a triste verdade é que os maiores males são praticados por pessoas que nunca se decidiram pelo bem ou pelo mal, ou seja, é o indiferente. Para ele, tanto faz morrer ou viver. Ah, estão morrendo aí 13 mil agora. O presidente pergunta, e daí? Isso é a indiferença, né? Na verdade, assim, é uma pessoa que ou não se decidiu ou se decidiu pelo mal, né? Não só ele, mas quantos de nós eventualmente não estão aí, né? A gente está vendo aí nesse momento o tanto de artistas ou youtubers, etc., que fazem festa, que celebram, que comemoram. Ou seja, morrer ou viver não faz diferença, né? É a indiferença, é essa banalidade. A coisa se torna banal. O Papa diz também, estamos enclausurados. É curioso, para a Via Sacra deste ano, pedi que os presos de Pádua, aqueles presos lá, né, da cidade de Pádua, que eles escreveram, né, com uma força impressionante. Me toca o problema dos cárceres. Sempre há de se manter uma janela aberta, confessou o Papa. Eu peguei, então, agora aqui essa questão da janela aberta, né? Por que é importante, né, gente, essa janela aberta na vida da gente, né? Por várias questões, né? Não só para o sol entrar, na década de 60, naquele musical Hair, né? A primeira música que é Bom Dia, Sol, né? O finalzinho dela é como se fosse uma outra música colada nela que se chama Deixe o Sol Entrar, né? Então, tanto no sentido material, né? No sentido físico de deixar o sol entrar, mas também no sentido simbólico, né, gente? Para as ideias novas entrarem, poderem entrar, né? Para a gente também enxergar essas ideias lá fora, né? Para que novas práticas também possam entrar, começar a fazer parte da vida da gente, para novos conceitos passarem a constituir o nosso pensamento, os nossos mapas mentais, né? Também a janela aberta para um novo mundo possível. Essa pandemia agora está convidando a gente a rever esse mundo nosso. Será que vai acabar e vai voltar tudo como antes? Ou a gente está sendo capaz de ver novas possibilidades de mundo aí? Eu sou muito pé no chão e não sou tão otimista assim, não.
eu acho que não vai haver nenhuma mudança drástica, mas talvez sementes estejam sendo plantadas, né? Ou seja, o sol deve entrar também para que uma nova forma de olharmos o mundo e nele atuarmos também entre, também seja presente, também se torne presente. E também uma janela aberta para a alma, né, gente? Para que nós, eu falei isso no primeiro encontro nosso, para que a gente, principalmente nesse momento, consiga nos perscrutarmos, né? Nos entrarmos em nós mesmos, né? Nos conhecermos melhor, né? Nos escutarmos com mais paciência, com mais tolerância, com mais perspicácia, né? Para que a gente esteja mais próximo, né, de nós mesmos e então que a gente possa ser solidário e fraterno. Quando a gente se conhece melhor, quando a gente se ausculta melhor, a gente consegue ser mais solidário e mais fraterno. O Papa fala também, né, da violência, né? Perguntaram a ele, né? E quanto aos trabalhadores, quanto às mulheres maltratadas, né? E ele está falando de um drama, né, subterrâneo aí, destacando a escalada da violência. Eu estou abismado com a violência doméstica, que a cada dia que a gente vê no jornal, na internet, mais mulheres, né, a violência doméstica traduzida em feminicídio, né? Mais mulheres no Brasil sendo mortas, assassinadas em casa, por companheiros, por familiares, uma coisa absurda que mostra exatamente a que ponto estamos chegando, né? Então o Papa fala das mulheres, né? Das mulheres, dos sem-tetos, né? E a violência, né, gente? Ela nasce de condições psicológicas pessoais, culturais e sociais. Não adianta achar também que são só condições, aspectos de ordem pessoal. São aspectos de ordem pessoal que são moldados culturalmente e socialmente, né? Por exemplo, a nossa cultura brasileira, que é machista, de certo modo, ela permite, né, uma série de violências, às vezes violências simbólicas contra a mulher, contra o negro, contra a população toda LGBT, né? E a violência, ela é exercida onde a lei é branda, onde a justiça é injusta. Se você pega os países mais sérios do mundo, os países escandinavos, por exemplo, onde a justiça existe e é para todos, o índice de violência é próximo de zero, não é? Porque não há lá permissão para ser violento, não é? As pessoas são socialmente contidas, legalmente contidas. Então, a violência ocorre por essas questões pessoais, culturais e sociais, mas onde há permissão, onde há permissividade para isso. No nível pessoal, né, a violência está ligada a emoções não elaboradas, emoções na infância, sentimentos na infância, ao longo da trajetória da pessoa, não só na infância, mas na adolescência, na vida adulta, mas emoções não elaboradas adequadamente, está ligada muito também ao déficit cognitivo aqui, não no sentido da pessoa com deficiência, não é isso. É no sentido da ignorância, ou seja, da pessoa que conhece pouco do mundo, da pessoa que conhece pouco de outras realidades, da pessoa que conhece pouco da lei, que conhece pouco dos sentimentos humanos, ou seja, da ignorância nesse sentido aí, né? Depende também muito dos esquemas sociais aprendidos, como eu falei, né? A violência simbólica, às vezes, né? Com as minorias, né? Está ligado também à insegurança, né, pessoal, à baixa autoestima, ou seja, isso tudo faz parte daquelas emoções não elaboradas, aspectos da personalidade que não são elaborados pela pessoa na época certa e nem depois, né? E, ao fim e ao cabo, a violência está ligada à personalidade operando em nível primário, com um fraco controle de impulsos, ou seja, é a pessoa que não consegue elaborar, não consegue funcionar no nível secundário, onde a linguagem media, onde a conversa, o diálogo media aquela emoção forte, por exemplo. É a pessoa impulsiva, a pessoa que funciona no esquema primário. Sobre a economia, o ser humano, o Papa Francisco chama muita atenção, né? A gente não pode lidar agora achando que é salve-se quem puder, né? As empresas demitindo, né? É importante a gente pensar nesse momento, segundo o Papa Francisco, numa sociedade solidária, né? Aí o entrevistador pergunta, mas o Papa não é dirigente de uma multinacional, não sabe
o quanto dinheiro vai perder, né? A resposta dele, né? Pode ser que eu não saiba do dinheiro, porém sei as penúrias que passarão o operário e a empregada que serão demitidos. Tudo é ruim, porém aparecem realidades e se pede que nos responsabilizemos delas ou por elas, né? Essa discussão, por exemplo, aí entre economia e vidas humanas é uma discussão, desculpem, patética, nojenta, de calhordas, né? Não há economia se não existirem pessoas. Em primeiro lugar, sempre tem que ser o ser humano. A economia vem depois, né? O que está acontecendo é uma perda da dimensão humana na economia atual. Eu tenho falado isso, não só eu, mas milhares de pessoas têm escrito sobre isso, né? Esse olhar econômico do nossa sociedade hoje, ele sobrepuja todos os outros olhares. Sempre o número vem à frente, sempre os indicadores vêm à frente, né? Não se está preocupado com as pessoas por trás disso. A gente está vendo aí a coronavírus matando mais e mais pessoas e o governo lá lida com os números. Não, a gente tem que lidar com as Marias, as Márcias, os Joãos, os Pedros, os Josés, são as pessoas, as vidas que estão por trás, não são números. Né? Nós vivemos um momento terrível de mercantilização da vida. Ah, morreram tantos lá na barragem. Ah, tá, vou pagar, a Vale vai pagar. Vou pagar tantos mil, tantos milhões. Ora, isso é trocar vida por dinheiro, é uma mercantilização, é uma monetarização. Isso é perda, na verdade, da vida como valor absoluto. Né? A vida vista como número é uma relativização econômica da vida, o que é imoral, não é? É criminoso. Ah, mas a questão é, né, gente, que nós temos que lembrar, a economia é uma construção social. Eu abordei isso numa das lives passadas, da construção social da nossa realidade. Nós é que construímos a economia. A economia não existe por si só, sem pessoas. Né? Aí a pergunta, ou seja, ela é feita por pessoas. A pergunta é, o que eu estou fazendo? Eu, Sebastião, José, Márcio, Antônio, o que eu, como pessoa, como profissional, o que eu estou fazendo? O que eu estou construindo? Né? Os homens e as mulheres. Que tipo de economia nós estamos fazendo? Que tipo de economia nós estamos construindo? Se eu sou um consumista exagerado, um consumista cego, eu estou contribuindo para essa economia de mercado. Então, parte tudo da gente, na verdade. O Papa fala também da solidão, né? Que ele se preocupa muito com a solidão, né? E que a solidão seria uma forma de resgatar, né? Desculpa, que a convivência seria uma forma de resgatar, inclusive, a pessoa solitária, né? E ele cita nas famílias, às vezes, que estão em casa, um assistindo televisão, os outros pregados no celular, ninguém conversa, né? A solidão, né, gente, é o sentir-se só, não é estar só, é sentir-se só, ainda que acompanhado. Ou seja, eu posso estar junto de alguém e ainda assim estar me sentindo muito só. É estar na concha, eu estou numa concha, separado do mundo, não é? A convivência com pessoas positivas e esperançosas nos torna próximos, nos fortalece. Na hora de escrever isso, eu coloquei pessoas positivas e esperançosas, porque também a convivência com pessoas negativas e sem esperança, às vezes, nos esvai, né? Às vezes nos suga. A gente pode tentar ajudar essas pessoas, com certeza, para elas sair daquele estado de negativismo e passar para um estado melhor, de otimismo, de positivismo, né? De positividade, de esperança. Né? A convivência nos insere no mundo, nos inclui no mundo. Né? Ela cria pontes entre as pessoas. Né? Pontes também estão sendo criadas. Nessa semana, uma consultora nossa estava falando que está cuidando de 4 netos na casa dela, netinhos, e eu estava falando para ela do legal também, que é isso, e ela já tinha percebido, evidentemente, dessa ponte, né? É uma maneira também agora das gerações, né? Desse gap, dessa lacuna intergeracional, talvez ser rompida um pouco, né? Na medida do possível. Sobre política e caridade, né? Eu estou terminando, tá? O Papa fala algo muito interessante, né? Que a política é uma elevada forma de alta caridade. Olha que legal, é só o Papa para poder falar isso. É porque ele pensa na política, digamos assim,
como foi concebida lá por Platão, né? Platão dizia que a política é a ciência mais importante, é a maior ciência, né? O que é caridade, né, gente? Caridade é compaixão, é olhar o outro como imagem de Deus e de mim próprio. Ou seja, eu me vejo no outro. Então, eu devo ter compaixão pelo outro, porque, na verdade, eu estou me vendo nele. Mas, né, e as grandes mudanças sociais, elas dependem da política, vista como ciência, como prática do bem, e não essa politicagem que nós temos no Brasil e em vários países do mundo, a política podre, a política partidária, né? O Papa aqui, ele reza pelos partidos políticos, né? Pela política pura, digamos assim, né? A política, nesse sentido, como ciência, ela é vista como autosserviço ao semelhante, né? Porque as políticas, né? As políticas públicas, por exemplo, têm uma força muito grande para tornar as sociedades menos injustas, ou seja, torná-las mais justas. O Papa falou em 8 de maio sobre o consolo, e aí ele cita 3 momentos de Cristo, né? Cita o consolo que Jesus Cristo dá, primeiro pela proximidade, né? Ele, o Senhor, né, Jesus Cristo, consola sempre com a proximidade, com a verdade, com a esperança. Vou falar dos outros 2 aqui na frente, né? Mas a proximidade, né, gente? Para quem tem dor no corpo e angústia na alma, um forte alento é exatamente a proximidade. As palavras nem sempre são necessárias. É a presença que importa, a presença empática, amiga, verdadeira, genuína, compreensiva, paciente, maternal, né? É essa presença que importa, nem é tanto as palavras. É a pessoa que está ali em sofrimento sentir que um outro ser humano, uma outra pessoa está próxima. O Papa fala também que Jesus, né, consola pela verdade. E ele diz que Jesus não mentia, né? Jesus lidava com a verdade, falava da morte, da ausência, né? A verdade, na verdade, a verdade, em verdade, é um unguento, né? Um remédio poderoso, né? Porque a verdade, gente, quando ela não engana, né? Quando se eu falo a verdade para o outro, significa que eu não estou enganando. Portanto, eu o estou respeitando. Estou respeitando o outro como pessoa, como protagonista. Ao não mentir para ele, eu o estou respeitando. É uma forma de consideração para com o outro. Falar a verdade para ele. Quem fala a verdade vê o outro como sujeito, como protagonista de sua vida, de seu destino. Né? Então, lidar com a verdade, além de ser humano, é ser também maduro, é ser também adulto. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma médica suíça, né, que trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, trabalhou muito com a verdade no momento da morte. Né? Os livros dela são muito interessantes. Quem não leu, quem não conhece, tiver interesse. Mas, assim, de a gente ajudar a pessoa que está em fase terminal a lidar com essa verdade da morte, né? Até a verdade da morte. E o Papa fala em consolar pela esperança, que Jesus consolava pela esperança, né? E Jesus dizia, né? É um momento difícil, mas não se perturbe o vosso coração. Tende fé em mim também, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Tem aí uma mensagem de exclusão, né? De inclusão ao ato falho aqui. Também sobre esperança, perguntaram para o Papa se ele é otimista, né? Ele diz que essa palavra não agrada muito ele, né? Porque parece maquiagem, mas ele tem esperança na humanidade, né? Nos homens e nas mulheres, né? Esperança nos povos. Gostei muito dessa ilustração aí, por isso que eu coloquei. Talvez para trazer para a gente um pouco, né, de esperança a partir das nossas mãos, a partir do que a gente faz. O que a gente fizer pós-pandemia vai ser muito importante para esse novo mundo, né? Por isso que eu trouxe a mão aí, que fala muito desse fazer, né? Esperança é acreditar, né, gente? É ter fé no futuro, é confiar nas possibilidades, é essa crença profunda, emocional nossa em resultados positivos. É uma crença de que um desejo se torne realidade. É preciso, então, que se tenha um desejo, e aí, então, se esforce, que se dedique para que esse desejo se torne realidade.
Esperança tem a ver com esperançar, não tanto com esperar, né? Não é aquela espera passiva em que eu cruzo os braços e fico esperando. Não, eu tenho que me esforçar para isso. Esforçar é essa mola propulsora que me anima e me estimula. Isso é que é a verdadeira esperança, né? Com essa percepção ou embebida dessa percepção de que podemos alcançar metas e resultados, o que a gente quiser, nossos objetivos de vida. Essa transformar a esperança, trazer a esperança como essa mola propulsora para que a gente alcance as nossas metas, os nossos resultados, para que o mundo alcance essas metas, é que é fundamental. Ok? Obrigado. Agora nós temos a sessão de perguntas. Vamos ver se já temos perguntas aqui. Karina está acompanhando. Deixa eu ver aqui o chat. Espera aí, gente. Nossa, tem muita coisa aqui. Só um minutinho que eu vou pegar lá do começo, tá? Espera aí. José Ricardo, a reflexão faz lembrar do Márcio Franz de Castro. Eu não conheço, seria interessante. Depois vou anotar para eu pesquisar. Uhum. O Adilson já deu uma resposta aqui. Uhum, muito interessante. Obrigado, Adilson, pela resposta aí. Vamos ver. Sim, o Adilson está lembrando aqui que na próxima quinta-feira, ou seja, daqui a uma semana, o Dom José, bispo, né, Dom José, vai falar sobre a igreja e a pandemia, tá? Ou seja, o que a igreja exatamente está fazendo, como é que a igreja lida com a pandemia. Aí uma visão mais eclesiástica, né? A minha tentou ser mais psicológica, a outra será mais eclesiástica. O Marcos, né? Falando aqui, uma das formas mais puras e simples entre duas pessoas vem de uma tribo na África, né? Quando duas pessoas se encontram, um fala para o outro, Savabona, eu te admiro, eu te respeito e você é importante para mim. Então o outro responde, Shikoba, então eu existo para você. Pureza e entrega perante a existência do outro numa relação. Existe de direito e fato dois seres humanos em busca de uma construção qualquer. Generosidade e humildade, isso mesmo. Esse reconhecer o outro é fundamental, né, gente? É fundamental para a relação, né? É isso que constitui a relação. Se eu sou indiferente ao outro, se eu não reconheço o outro, né? Tem um psicólogo aí da USP, vocês devem ter acompanhado isso, que criou, né? Que fez uma pesquisa e criou, inclusive, essa expressão, né? De invisibilidade social, né? Ele, só rapidamente, né, para quem não sabe da experiência, ele, como estudante de psicologia, andava pelo campus, todo mundo o cumprimentava e assim por diante, né? Conhecia muita gente. Aí ele se vestia, passou em determinados dias, se vestia de gari, botava aquela roupa de gari, pegava lá a vassoura, as coisas de gari, e passava pelos mesmos lugares onde ele passava como estudante. Quando ele estava vestido de gari, ninguém o cumprimentava, ninguém o via. E ele, a mesma pessoa, né? E ele aprofundou esse estudo, então, e criou essa expressão de invisibilidade social, ou seja, dos invisíveis sociais. Pessoal, os garis, as pessoas normalmente em profissões mais humildes, né? Os pedintes, os vendedores de bala nos sinais, aquilo que eu já falei, a nossa sociedade ela tende exatamente a invisibilizar essas pessoas, os moradores de rua, tende a não enxergar essas pessoas, como se essas pessoas fossem, na verdade, né, como se fossem fardos, né, e não seres humanos, né? Essa é uma falha moral da nossa atividade, né, da nossa sociedade. Tem uma outra expressão do Papa Francisco que eu gosto muito, que ele diz que nós vivemos uma pandemia moral. É isso mesmo. Antes dessa pandemia de coronavírus, nós vivemos uma pandemia moral. É uma pandemia que nos contamina já assim, há um longo tempo, né? E que está nos transformando em pessoas indiferentes, em que o mal está se tornando banal e a gente não faz nada, né? Isso é muito extremamente sério. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver.
Papa Francisco consegue, do Adilson, né? O Papa Francisco consegue ser tão simpático e empático que, mesmo sozinho, ainda estimula mais de 1 bilhão de pessoas, inclusive de outras religiões. Sim, ele é muito focado, inclusive, no diálogo interreligioso, né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir compaixão, principalmente nesse momento de pandemia. Com certeza, né? O Papa, ele tem uma visão muito mais ampla, é uma visão humana que ele tem, né? E ele fala, várias das falas dele, eu cortei porque não ia dar tempo de trabalhar isso, mas ele fala muito nos outros credos, né? Cada um acredita de acordo com o seu credo, de acordo com a sua formação, de acordo com a sua cultura, ou seja, ele nunca fecha a coisa sobre o católico, e isso é fantástico dele. É uma visão muito mais ampla que ele tem uma visão de ser humano, de sociedade humana, e não uma sociedade dos católicos, né? Os católicos são uma parte dessa sociedade humana. O Ricardo mandou aqui uma biografia, depois eu vou ver, do Franz Castro, muito interessante, ok, obrigado. Gente, alguma pergunta ao vivo? Se alguém quiser, é só pedir o microfone, a gente libera para alguma pergunta, alguma colocação, alguma consideração. Nós temos aí uns 5 minutinhos, mais um pouquinho, 10 minutinhos. Alguém se habilita? Temos aí um público bom, muita gente participando. Obrigado, viu, pela presença de todos. Sintam-se à vontade para pedir o microfone, colocar alguma coisa, ou perguntar, ou comentar. Fiquem à vontade. Aqui é uma partilha, né, gente? É um aprendizado mútuo, né? Dialogal. Alguém? Só, então, relembrando, né, da semana que vem, o Dom José, né? E na terça-feira também, nós temos um outro... Toda terça e quinta agora, né? Essas lives nossas, das 10 da manhã, estão acontecendo toda terça e quinta, sempre com algum assunto relevante para as diversas áreas de atuação nossa aí, né? Ok, então, se não tem nenhuma colocação, eu vou agradecer a presença de todos e de todas, a atenção, né, o compromisso aqui de estarem participando, de estarem ouvindo. Lembrando que esse link depois ele é encaminhado para todos vocês que estiveram presentes e para outras pessoas cujo convite receberam, mas que não puderam estar agora presentes, né, de forma síncrona, né, online. Às vezes a pessoa não pode na hora, mas depois eu mesmo já recebi algumas mensagens hoje de pessoas que não puderam, pedindo para ver depois, tá bem? Aqui do José Ricardo, parabéns pelo trabalho, é necessário sustentar a esperança com lucidez no tempo patético que vivemos, como disse o Sebastião. É isso mesmo. Eu acho que esse resgate da esperança e do nosso papel nisso tudo é fundamental. A gente tem muita tendência a terceirizar, porque o governo, as pessoas, o mundo, a sociedade, tá, ok, isso procede, mas o que eu estou fazendo? O que cada um de nós está fazendo? Eu gostaria de terminar com essa frase, realmente, né? Com essa pergunta, né? O que cada um de nós está fazendo para melhorar isso? Muito obrigado, então, a todos e a todas, e até um próximo momento, viu? Passem bem, fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, e até um próximo encontro. Obrigado, gente.